Começando mais um episódio do Contraponto Cast. Eu sou Paula. Eu sou Leandra. Eu sou Laura. Sou Lauro. Ai, porque é o comeback de Laura, né? Laura passou aí uma série de episódios sem aparecer. Um ano, pô. É um ano, né? Caramba, um ano sem bater o ponto aqui no Contraponto Cast, né? Mas tá de volta aí pra alguns episódios, depois vai embora de novo. E é isso, né? Outubro tá de volta. E hoje nós vamos conversar sobre Joyland, de Stephen King. Pausa para vocês, porque aqui estamos com muito sono. Tirando Laura, né? Laura tá pilhada. Beber um shot de café ali. E aqui o cenário é na Carolina do Norte, em 1973. O universitário Devin Jones... Não é nem Dev, é Dev. Eu não sei que Dev é o apelido. Tu falou a Daisy Jones. Tu não tô falando, não é nem Dev, é Dev. Tu falou a mesma coisa. Ela repetiu. Ai, meu Deus. Começa um trabalho temporário no parque Joyland, esperando esquecer a namorada que partiu seu coração. Mas é outra garota que acaba mudando seu mundo para sempre. A vítima de um serial killer. Essa é uma breve premissa do livro Joyland, que é um livro bem curtinho, ao contrário dos habituais livros de Stephen King, que normalmente são bem longos. Aqui a gente tem uma nova versão, uma nova faceta do autor, que eu particularmente gosto muito. Já então começando nossas opiniões sem spoilers aí pra quem não leu ainda, saber o que a gente achou. Esse foi o meu primeiro contato, na verdade, com Stephen King. Foi o primeiro livro que eu li dele e eu amei, eu adorei. Eu acho que esse livro é excelente pra primeiro contato, pra fãs de Stephen King normalmente. É uma, como eu falei, uma faceta diferente. Eu não conhecia ainda a escrita do autor, não sabia como é que eram as histórias dele. Então, eu fui descobrir que era uma história, um estilo diferente dele depois, né? Mas, ainda assim, é um estilo que me agrada muito. É um estilo mais rápido. Eu acho que é de uma, se não me engano, é de uma coleção ou de um tipo de editora que tem como intuito essas histórias mais rápidas mesmo. Eu gostei demais. Eu acho que é uma história que envolve... Tem a sua parte de mistério, tem essa parte um pouco de terror, que não é terror, é mais um suspensezinho ali, uma... Eu achei que eu fosse encontrar mais terror, mas isso não me decepcionou, sabe? Eu encontrei ali algo que foi bem surpreendente, que foi uma história, assim, de amizade, uma história de amor, e não exatamente de amor, de romance, mas uma história de amor relacionado com outras coisas, mas de reflexões sobre envelhecer, reflexões sobre trabalho, sobre sua vida. Então isso que eu encontrei aí foi, acho que a cereja do bolo para coroar o livro de Stephen King. Pra mim foi excelente, como eu falei, é um livro rápido de ler, que vai puxar você pra vários cantos, que trabalha ali diversos gêneros, como eu falei, um pouco de história de amizade, história do parque, a história desse assassinato, então tem mistério, tem um pouco de tudo. E, claro, com a escrita muito envolvente de Stephen King, que ele narra tudo muito bem, assim, pra mim é um livro excelente. Ao contrário de Paula, não foi o primeiro que eu li. Eu já tinha lido uns 3 ou 4 dele, mas assim, eu não pensava em ler ele nem tão cedo, mas ela ficou tanto no hype, não lê, é muito bom, que não sei o que. Aí eu falei, não, vou ler. Aí me surpreendeu porque os outros que eu tinha lido eram pesados. Assim, na vibe Stephen King era pesado. E esse me surpreendeu porque, como ela disse, é leve e envolve a pessoa. Então, teve uma hora que eu fui lendo e não parei. De tão bom e simples que é. Até mesmo a leitura não chega a ser tão como outros dele, que às vezes misturam um monte de coisa. Eu ia falar do Iluminado, mas a gente não... Não fala, tô lendo, vai falar, vai dar um spoiler. É direto, né? Ai, é bem objetivo o livro. Então... Ai, eu gosto disso, de objetividade. E Stephen King realmente entregou muita coisa com esse livro, apesar de pequeno. Aí realmente foi um livro que me agradou muito, então futuramente, quem sabe, reler. Eu adorei o livro. Foi o primeiro também, igual a Paula, de Stephen King. Eu perguntei até pra ela, eu tava querendo ler um livro de gênero diferente, que eu tava lendo muita fantasia. Eu adoro, mas já tava cansando. E aí ela me indicou esse e eu fiquei simplesmente apaixonada. É um livro que você lê muito rápido, porque como elas falaram, envolvem bastante. E eu adorei o jeito que ele escreve. Eu até falei pra Paula, eu tô adorando. Eu tô querendo ler mais, porque ele escreve tão bem que você quer mais daquilo, sabe? Não é só a história, é o jeito que ele conta, é perfeito. Eu simplesmente adorei o livro, a história é muito boa pra mim, porque é muito interessante. Tudo na história é interessante. Todos os personagens pra mim fizeram sentido, não foram jogados ali. Todos eles têm um propósito. E eu achei muito massa isso. Também a relação do principal com eles é bem... Eu adorei.
O livro começa, então, com o protagonista meio perdido. Assim, a gente tem a narração dele mais velho, né, escrevendo. Sempre tem um personagem meio escritor em Stephen King, né? Acho que ele tem esse traço aí de colocar personagens de escritores. Acho que por ele mesmo, a identificação pessoal, ele consegue trabalhar esse tipo de personagem. Então a gente tem ele mais velho se lembrando desse acontecimento da vida dele. Uma coisa que me irritou um pouco, assim, foi essa obsessão que ele tem pela Wendy. E pelo fato de ele não superou. O cara tá com mais de 60 anos, ele não supera Mas a é Wendy. normal, eu acho que a questão do primeiro amor, ele trouxe isso, que marca muita gente. Tipo, às vezes a pessoa tá casada, segue a vida, tem filho e ainda lembra do primeiro amor, porque foi o primeiro contato. Mas talvez não seja nem esse negócio de superação, é só ele relembrando a forma que ele se sentia na época, que na época realmente ele passou os meses todinho, tanto nas férias de verão quanto nas aulas mesmo, que ele ainda ficou por lá, ele ainda lembrava dela. Então, eu acho que era mais relembrando o sentimento da época do que ressentimento, no caso. Acho que eu também acho que não é ressentimento. Eu acho que. Não, tem um pouco de ressentimento, sim. Que ele fala de um jeito que. Eu vou ler aqui a citação rapidinho. Há coisas que é melhor não saber. Tipo porque a garota que você amava de todo o coração só dizia não para você. Mas foi para a cama com o próximo sujeito quase na primeira oportunidade. Ou seja, ele tá ressendido porque ela não ficou com ele, né? Não deu pra mim e deu pro cara. Tipo, basicamente foi essa, né? Continuando. Não sei se alguém chega a superar completamente o primeiro amor. E isso ainda me irrita. Parte de mim quer saber o que havia de errado comigo. O que faltava? Tenho mais de 60 anos agora. Meu cabelo está grisalho e sou sobrevivente de um câncer de próstata. Mas ainda quero saber por que eu não era bom bastante para Wendy Keegan. Tá vendo, mano? Ele quer saber por que eu não sou suficiente, né? Sabe? Porque essa pessoa... Mas eu acho que ele trouxe bem essa questão do adolescente e do jovem adulto, de como a questão amorosa é importante nessa fase, sabe? Meio que o mundo gira em torno disso, o mundo da pessoa gira em torno disso. E como quando o relacionamento dele acabou, o mundo dele meio que se perdeu ali, naquele momento. Por isso que ele fica tanto tempo ainda se envolvendo naquilo. E depois de muitos anos ele ainda lembra por que aconteceu aquilo comigo, porque aquilo era o centro do universo dele naquele momento. E também tem a questão de que, sendo jovem, não importa a época, vai ter a questão da cobrança. Eu sou bom o suficiente ou eu não sou bom o suficiente, e isso ele fala o tempo todo. Até mesmo quando ele tá com as outras pessoas, ele sempre fica trazendo isso à tona também. Não, também a questão desse negócio de não ser bom o suficiente, também dessas decisões. Eu achei muito legal isso dele trazer. Até porque é mais ou menos na fase que a gente tá também. Das decisões que ele decide ficar, depois de um tempo no livro, ele decide ficar 1 ano. Ele não volta diretamente pra faculdade, ele fica... sabático. Isso, ele tira o ano sabático dele, fica lá no parque, que foi perfeito. Mas mostra muito dessa decisão de você, se você quer se preservar um pouco, se descobrir, ou se você já quer se inserir nesse mundo. E existe a cobrança não só nossa, mas também dos redores, né? Porque tem a questão também de que nesse relacionamento ele vivia pra ela, ele não vivia pra si. Ele não sabia as coisas que gostava porque não sabia o que fazer da vida, era tudo seguindo ela. Aí, nesse momento do parque é que ele realmente descobre quem é ele. Mas é bem isso. Não, mas é bem esse sentimento mesmo. É uma das coisas que encanta bastante. Como eu falei até no início, as discussões que ele traz sobre a vida, sobre justamente essa posição de estar jovem adulto aí, nem saindo dessa fase adolescente que eu faço com minha vida. E como ele tá nesse relacionamento e tá seguindo ela, como o Laura falou, né? Ele tá perdido, o mundo dele se acaba. Mas ao mesmo tempo eu vejo muito isso de um ressentimento que parece que, eu não sei, ele não consegue superar isso mesmo. Ele fica, como ele disse, ele não consegue, passou esse tempo todo, mas eu ainda quero saber porque eu não era suficiente pra ela. É como se ele quisesse voltar no tempo e ser suficiente pra ela, sabe? Viver pra ela ali naquele momento, tipo, e continuar como se aquilo fosse a felicidade dele, sabe? Porque talvez ele realmente, vivendo pra ela, fosse a felicidade plena dele, que ele não pensasse em outras coisas assim, não sei. Mas isso me incomoda um pouco, eu fico, cara, supera. Pagou de superar, né? Não, ele não tá pagando de Nunca superado. pagou de superado. Nunca pagou de superado ele. Mas isso é uma questão até interessante dos livros de King, porque muitos do gênero de terror, eles focam tanto na trama terror ou até mesmo no suspense, que eles deixam essas questões de lado. Eu gosto de King justamente por conta disso. Ele traz as questões sociais e ele realmente desenvolve o personagem a partir disso. Isso foi também algo que me decepcionou em alguns livros dele, que eu às vezes só queria realmente mais a parte do terror, e eles ficavam divagando sobre outras coisas que eu não estava ligando exatamente, mas tem muito isso. Isso é um aspecto que eu gosto também dele, que ele desenvolve mais um aspecto humano em si da história, entendeu? Eu acho legal também isso do livro, dele não ser tão bar. Porque eu tô lendo o Iluminado agora e ele já tem uma pegada mais pro terror, entendeu? E Joyland é muito tranquilo. Então, pra quem quer entrar nesse mundo do terror, eu acho bem interessante. Porque você vai ser inserido de uma forma bem superficial, bem levinha, entendeu? E depois você vai se aprofundando se você gostar daquilo. E, pra quem não sabe, né, tem livros de Stephen King aí que não são terror. Ele escreveu A Espera de um Milagre, né? Já assistiu o filme? Uhum. Pronto, o livro é dele. Eu não sabia não. Pois é. Que bizarro.
cara. Tem também um que eu gosto bastante, que já tem episódio aqui, inclusive, que é Novembro de 63, que é aí um livro mais com viagem no tempo, mais ficção científica, outra faceta aí do autor que também é excelente. Mas voltando pra Joyland, essas reflexões sobre a juventude, realmente, quando eu li o livro, ele faz alguns anos, eu tava até estagiando na época, e eu levava o livro pro estágio, então eu estava passando por questões parecidas, e revendo minhas anotações aqui pra montar o roteiro, eu achei muito engraçado algumas coisas que eu marquei, coisas que naquela época eu acho que faziam mais sentido pra mim do que fazem hoje, e pensar também sobre algumas reflexões que eu tinha, pensar realmente como pessoa mais velha refletindo sobre aquilo, não que eu esteja perto dos meus 60 anos, já estou longe ainda bem. Idade corporal é de 30. Idade corporal é de 30, segundo a minha bioimpedância aí. Pronto, a parte que ele chegou no parque eu achei bem interessante, porque meio que ambienta a gente no local que o livro vai ser inserido, né? Que o livro vai ser narrado. Mostra eles passando pela praia, lá pelo caminho que ele fazia todos os dias. Eu achei muito interessante isso. Isso é algo que o Stephen King faz muito bem, que é a descrição, né? Às vezes ele exagera um pouco, descreve demais, mas aqui tá na medida certa a descrição. A gente se sente no parque, a gente se sente lá. Eu me senti... Sério, eu sempre me integro muito com o livro, mas esse foi impressionante. Parecia que eu tava lá, sabe? Parecia que eu era ele, também era alguém olhando por fora, era muito bizarro. Mas eu adorei essa parte dele chegando no parque, dele passando ali na praia, dele explicando que tinha uma casa, que tinha um menininho, um cachorro e uma mulher, e a gente não entendia muito bem no que aquilo seria importante, mas no futuro a gente vê que aquilo era muito importante, aqueles personagens. É muito legal você ver as previsões da Madame Fortuna, né? Que depois você vê o que acontece e fica, meu Deus. Tudo que ela fala é muito incrível. Eu nunca liguei o que ela falou ao menino. Em momento algum, porque ela não diz no início que ele ia ter um encontro com a menina com um negócio vermelho. Chapéu vermelho. Não, chapéu não, aquele negócio um laço vermelho, alguma coisa não, assim. Eu acho que é o Então, chapéu que eles usavam lá. Ou é chapéu ou um laço. É alguma coisa de cabeça. Eu lembro disso. Eu acho que é o chapéu. As previsões aqui da Madame Fortuna. Tem uma sombra pairando sobre você, meu jovem. É Toby. Olhei para baixo e vi que ela estava coberta de razão. Eu estava em pé na sombra da Carolina, né? Que é a roda gigante. Da Carolina Spin. Nós dois estávamos. Não é essa, seu burro. Sobre seu futuro, você vai ter fome. Aí depois ela fala: no seu futuro há uma garotinha e um garotinho. O garoto tem um cachorro. A garota usa um chapéu vermelho e carrega uma boneca. Uma dessas crianças tem sexto sentido. Não sei qual. Não consigo ver. Pronto, aí isso, exatamente. Que ele sempre fica passando pelo menino com o cachorro, só que ninguém nunca liga a isso. Eu liguei assim que ela falou. Tu não ligou, não? Eu não liguei, não. Eu demorei. Mas eu sou meio desligada pra essas coisas. Aí eu fiquei, quando ele realmente começou a falar com o menino, eu falei... Eu liguei na minha tanto que eu ficava esperando que ele falasse com ele, que tivesse uma interação ali, porque eu sabia que algo iria sair dali, entendeu? Mas sim, eu tava falando desse momento que ele chega no parque. E uma coisa que eu achei muito legal também, eu não sei, porque eu sou muito besta pra essas coisas, muito cada linha dessa vez. Eu achei muito legal o dono do parque, ele era muito foda. E deles falando que ele tem alma de parque, e ele realmente demonstra isso em muitas das situações. Você fica, caramba, ele nasceu pra isso, sabe? Pra mim ele devia assumir o parque, porque... Mas enfim, pronto, mostra ele chegando na pousada também, que eu achei muito legal, as cenas na pousada, dele com a... Eu tirei a pulseira. A Eliana pegou a pulseira pra ficar balançando. Ele é tão bonzinho. Mexe no cachorrinho. Dele chegando na pousada, falando com a mulher da pousada, não lembro o nome dela, mas eu gostei dela. Dos cafés, eles ficavam jogando lá, né? Era a mulher da pousada e outra professora também, se eu não me engano, que ficava por lá também. É verdade. Professora? Acho que era professora mesmo. Que eles ficavam jogando Scramble até. Quem era que era bom em Scramble que ele nunca conseguia? A dona. Não, era a outra moradora. Era, né? Pronto, enfim. Eu gostei dessas cenas também descontraídas. É um livro que tudo Porque que tá tudo nele dá é interessante. ambientação, né? Isso, tudo que tá nele é interessante. Às vezes tem uns livros que botam as cenas que dá pra ver que é só pra encher linguiça e tomar algumas páginas. E ele não, é muito legal. Aquele negócio, ele fez, como eu tinha dito, um livro objetivo. Ele não foi enrolando. Esse livro foi realmente do início ao fim direto. E toda a ambientação do parque, né? A questão de como eles interagem e como eles têm a própria linguagem Isso, lá. eu achei muito legal. Como é que eles chamam os caras os caipiras, né? Não pode chamar de caipira. Não pode chamar de caipira. No caso, eles chamam entre si, mas eles não chamam... Eles chamam...
Ai, eu não lembro dessas coisas, não. Eu não aprendi esse linguajar. Mas eu achei muito legal. É, também. É porque eles têm todo um esquema lá, como se fosse uma família lá, entendeu? Que eles têm uns códigos e tal, isso é muito interessante. A questão das garotas de Hollywood. Eu gostei da fantasia também, meu Deus do céu. Porque todo mundo, gente, quem já foi pra um parque na vida, vê aquele pessoal de fantasia, você fica agoniado, fica pensando, meu Deus, deve estar um inferno lá dentro. Você fica imaginando quem é aquela pessoa lá dentro da fantasia também. E não só isso, também eles se locomovendo pelo parque, Sim, que é por pelos dentro, túneis né? por Sim. dentro. E a gente vai criando essa relação com as pessoas de lá, né? Você se sente parte daquele ambiente. Da família. Da família, né? Você fica com aquela alma de parque ali. E é aí que entra também a parte das lendas, né? Então entra a história aqui de mistério, mas entre aspas, terror, né? E aí a gente vai entrar no mistério, né? Que foi a... Que é Linda Gray. Que foi a Linda Gray que foi assassinada dentro do parque. Toda a história, assim, é muito mirabolante. Eu fiquei realmente, assim, não mirabolante, mas parece um crime real mesmo que acontece. Então eu fiquei muito intrigada, muito instigada pra saber quem foi a pessoa. Vocês adivinharam quem foi a pessoa? Porque quando foi chegando perto, eu consegui adivinhar. Não, eu fiquei realmente... De início, eu fiquei pensando ou nesse, ou que usava no... luva. Que era... Tem o Lane e tem... Eu não sei Quem é o Lane? É Fred ou é... Hardy, era alguma coisa Hardy, Era era? uma coisa assim, eu acho. Tinha um Ed Parks, que era um É dos o Ed, que... seu Fred, ó. Ed, Peraí, minha gente, quem é quem? Ed era tipo um gerente lá do Quem era parque. da montanha-russa? Da montanha-russa, não, da roda gigante. O Lane. Era o Lenny Hardy. E o outro, ele cuidava do trem fantasma também, ele fazia as manutenções. Quem era? Era o Ed, se eu não me engano. Sim, o que era tinha ele problema na ficava. mão. Esse era o da roda gigante. Não, o que tem problema na mão era outro. O que Não tem problema lembro. na mão, ó, isso é importante pro livro. O que tem problema na mão é o que tem um ataque cardíaco, o principal ajuda verdade, e ele ajuda ele, verdade, né? verdade. É verdade. Esse cara aí, que ele era bem... Ranzinza. Bem velho Era já, bem né? Bem rabugento. velho. assim. Aí, quando falaram que ele tinha uma tatuagem na mão, o assassino, aí ele começou a desconfiar do cara que usava luvas. Aí, tipo, Mas claramente eu ficava... não é ele, tá ligado? Ia ficar muito Porque óbvio. tava Nítido, muito né? óbvio. Aí eu de início achei que fosse ele, mas depois eu fiquei desconfiando do cara da montanha russa, não, Da roda gigante. da roda gigante, que ficava com o chapéuzinho o tempo todinho. Aí eu fiquei desconfiando do chapéu que já tinham falado no jornal no início, que ele ficava usando o chapéu o tempo todo. Eu fiquei desconfiando disso e eu desconfiei do Ed, que ele também ajudava muito, sabe? qual? O gerente. O que ele sempre ajudava era justamente, eu desconfiava desses dois. Aí quando falaram que era o Lenny, eu Geralmente fiquei, o pessoal "Caralho." fica muito entre os dois, mas quando tava chegando perto, eu falei, "Cara, é Lane, não, É tem, Lane. não tem pra onde fugir." Eu não lembro se eu sabia ou se eu não sabia, eu não lembro. Eu sei que em um momento eu achei que era o cara por conta das luvas, mas depois eu descartei. Tipo, antes mesmo dele ver a luva dele, tirar, né, que ele tira. Não é luva, ele usa não, é luva mesmo, né, que É ele usa. luva, uma luva de couro. É. Depois que eles, no hospital, que eles fazem uma atadura, né. E eu achei muito fofo. Eu não sei vocês, mas achei muito fofo quando ele ajuda ele. Vocês não acharam, não? Sim. Meu Deus. Sempre for achar alguém que tá tendo ataque cardíaco, né? Não, eu tô falando quando o cara ajuda ele. Porque ele morre. Aham. Aí ele vai e ajuda ele, tu não lembra, não? Dessa parte eu não lembro, não. Que ele aparece lá e fala alguma coisa. Eu não lembro exatamente o que ele diz, mas ele ajuda o cara. Avisando, meio que fosse, entendeu? É verdade, eu lembro disso, eu não lembro. E o menino que fala, né? O menino que fala pra ele que foi... Ah, não, eu lembrei. É ele que meio que falou com o menino, pro menino Exatamente. avisar pra mãe e tal. Porque o menino é que se conecta com os espíritos Isso, e ele tal. E foi no Sim. momento da roda gigante mesmo, Isso, que o cara isso, avisou isso, eles na casa. Sim, cara. E aí vem a mãe dele lá, toda tipo Gostosona. fodona e gostosona lá e vindo. Toda essa relação deles. E é muito legal, porque eles tinham falado, porque seria muito bizarro se fosse uma mulher aleatória e ela conseguisse dar um tiro lá. Mas eles contaram a história, que ela fazia parte de, tipo, de um... Não sei se era Olimpíada ou o que ela fazia. Era de Olimpíada tiro, de tiro. É. E aí mostra ela atirando também na barraca. Eu duvidei desse... Pronto, eu lembro que eu duvidei do cara na barraca. Porque eu achei esquisito a forma como ele falou com a mulher. Vocês não acharam, não? Eu não lembro disso. Beleza. Eu lembro, mas eu não lembro quem foi. Foi o que realmente matou. Ele tava na barraca de tiro. Alguma coisa sobre, tu sabe atirar, que não sei o que, não Ele fala que é foi? esquisito, ele é esquisito. Nesse momento ele mostra a esquisitice dele, entendeu? Contraponto do Alzheimer aqui. Eu não lembro disso, não lembro. É, Não eu tô sei. lembrando das coisas agora, mas Memória tipo, de ameba. não, A minha, em minha defesa, né, eu li já faz um tempo, em 2018, 2019, sei lá, faz um tempinho já. Então, Em minha defesa eu li faz 2 meses, então... que grande defesa. Mas, voltando um pouquinho, eu queria falar um pouquinho da relação que ele tem com o menino e com a mãe dele, né? Que ele fica lá... uma relação bem íntima.
Bem íntima, assim. Mas eu gostei muito do personagem dela e do menino também. Eu achei... Sim. Eu fiquei tão triste no final, ai. Não é, menina. Eles eram muito fofos. E eram muito... E, tipo, foi muito legal isso de mostrar a defesa dela, né? Ela não queria antes que ele falasse com o menino e tal. E também mostrou também o pai dela, né? Que era um pauzinho no cu. Um pauzinho. Um pauzinho. É. Elogio. Porque, né? Mas aí mostrou a relação dela e do porquê ela tinha esse pé atrás. Mas depois ela se abrindo porque tava vendo que o menino tava fazendo bem. Tipo, o cara tava fazendo bem pro menino. Eu achei muito fofo. Todas as relações ali são muito... Saudável. Calma aí. Muito fofo. Vocês estão foda, velho. A própria relação de amizades que ele cria lá, na parte quando ele tá lá na pensão, né, da mulher, e também as amizades dele com a Erin e com o Tom, que depois quando ele tem o câncer, né, tá muito triste, toda a situação ali, mas a relação de amizade deles ali é tão genuína, sabe, é tão legal. Uma coisa que eu tenho que falar aqui foi um ponto realmente aleatório do Que é livro, ele cara. beijando ele. Exato, eu não entendi. Todo mundo concorda, né, que foi esquisito. Exatamente. Do nada, ele deixando lá ela na rodoviária, ela Tacando bem. toma aí. Não, e depois ela falou se não sei quem, se Tom, é Tom? O nome do amigo dele? sim. Não tivesse lá, seria você. Eu, quê? Tipo, não precisava ter dito isso, Exatamente, amiga. é demais. Desnecessário. Stephen King, peraí, pô. Ele queria... às vezes, demais, às foi vezes foi demais. demais. Então ele era o suficiente, tá ligado? Não, ele, de novo, não sou suficiente. Noiada. Eu acho que tinha que ser o casal, o amigo e ela mesma. Eu acho o casal fofo, eu achei legal. Não achei, tipo, sem noção, não. Não foi forçado também, não. Isso. A revelação do Lane também, tipo, o cabelo dele derretendo lá, a cor do cabelo, né? Que eu fiquei, parecia cena de filme, pô. Eu fiquei, caramba! Sim, foi muito foda. Assim, eu só acho que... Eu não sei, até hoje eu não consegui identificar muito bem o que eu senti no momento. Mas na revelação do espírito mesmo, quando eles levam o menino pro parque, simplesmente foi maravilhoso aquele Ai, foi momento. lindo. E ele e o cachorro de frente pro trem lá assombrado. E o cara não queria deixar que... Ali dava pra saber também, quando o cara não queria deixar que eles fossem pra lá, pra perto do trem. Porque ali ele notou que eles sabiam, né? Exato, que o menino sabia, no caso. Mas que eles estavam duvidando ali, que o menino tava indo atrás. E que a Erin também, né? Porque tem nesse ano que ele decide ficar no parque, e a Erin e o Tom, eles vão pra faculdade. Foi o E ele Tom fica que pesquisando. viu. Foi o Tom que viu, foi o único que viu. Isso, e eles vão pro ele trem fantasma, negava. né? Tanto que ele não quis voltar depois pro parque, nada do tipo. Aí foi até, se eu não me engano, que ou ele disse ou não disse, eu não lembro agora. Que ele, quando tava doente, ele falou sobre isso. Eu lembro que o Tom falou sobre essa situação, que ele ficava negando e tal. Eu lembro disso. Não lembro. Pronto. Eu lembro, não lembro. Tá bom, dá tá A foda gente aqui. tá aqui Eu quero ver na preenchendo. Rebelde do Deserto. Vai ser foda 3 livros pra lembrar. Ah, não, eu lembro, pior que Mas eu tu lembro. leu agora, Laura. 2 dias atrás. Não, faz tempo mesmo. Tu disse que ela tinha lido agora, hein? Não, disse que faz pouco tempo. Eu falo. Quanto tempo? 2 meses também. tá. Eu tava lendo junto com o Joyland. Mas assim, o primeiro eu li realmente ano passado. Ah, Mas você eu leu duas reli. vezes. Eu reli no início do ano. Ai, Continuando. meu Deus. Aí sim. Eita, foi mal, te chutei. Ai. Caos da porra. Nesse foi mal. Fala, Laura. É muita pressão. Cachorro de morder. Aí sim, eu não. Resumindo, eu não lembro o que eu senti nesse momento, porque eu achei que fosse ter um mistério maior envolvendo, ou até mesmo uma revelação maior envolvendo ao fantasma em si. Só que era tipo, o trem chegou, tava o laço da menina lá e pronto, ela tava liberta. Eu fiquei meio assim, mas foi só isso? Eu até hoje tenho um sentimento confuso quanto a isso. Não, é assim, pra mim tanto faz. Eu acho que o que eu esperava mais um pouco era um pouquinho mais de terror, que eu acho que eu gostaria mais, sabe? Se eu pudesse dizer assim, Stephen King, reescreva, bota um pouquinho mais de terror. Eu entendo que esse não era o propósito do livro exatamente, mas eu acho que eu gostaria mais de, sabe? Ter Talvez mais... umas cenas mais lá no Trem Fantasma, alguma coisa assim, né? Seria mais interessante também. Eu também acho que seria legal. Tanto que eu fiquei dessa... assim, eu até esperava que quando o Devin, ele foi no Trem Fantasma esperando ver o espírito, eu até achei que ele fosse ver. Eu fiquei um tanto decepcionada também Ele quando nunca não viu, né? teve Ouviu. interação. Não, Não, ele nunca viu, esperava ver. Ele era o único que realmente queria ver.
ver. E o amigo que não queria viu. Uma coisa que eu gosto de falar de Stephen King é que ele sempre bota o local como um personagem, sabe? E isso é algo que... mais outro elogio que eu tenho que fazer a ele. Essa interação das pessoas com o local sendo um personagem. É simplesmente perfeito. Como ele faz Vai gostar isso. muito do cemitério, então, que E tem como bastante mostra, isso. como é ambientado no parque também, além do dialeto que eles criaram, mostra muito, como tu falou, isso do local como personagem, meio que aquilo ali é A deles. dinâmica O também. local é parte da família, né? A família só existe por conta daquilo, eu acho muito foda. E chegando então à parte do final, a gente já comentou um pouquinho sobre a revelação, né? Que tem toda aquela cena que escorre o cabelo dele e aí vem um fantasma. O cabelo é foda. Escorre o cabelo escorre, ele fica calvo, fica careca, escorre a tinta do cabelo dele. E aí ele fica, meu Deus, e a gente fica, meu Deus. E aí... E tem todo o fantasma corre lá e acorda menino, levanta aí, e aí você vai, levanta daí, levanta não, porque não pode andar, socorro! Piada pesada. Eu não me liguei, desculpa. Não vou dormir com essa. O fantasma, que fantasma, filha da puta, Meu velho. Deus. Fantasma, levanta daí, menino. Vai correndo. Pô, coitado, Paulo. Foi sem querer, eu esqueci desse detalhe, minha gente. O contraponto do Alzheimer tá forte aqui. Eu esqueci que ele fica na cadeira de rodas, droga. É. Essa foi ótima. Doida. Ela falou, peraí, gente, tá muito errado. Perspectiva 2022 do contraponto tem que ter essa, viu? Eu tinha esquecido. E aí ele acorda a mãe dele, não lembro agora como é que é a situação. Lembra aí. Ele tá lá, na verdade, ele tá na pousada. Ele parece que, eu não lembro exatamente, mas eu acho que ele tá vendo as coisas que Ari mandou pra ele e tal, ele tá analisando. E ele meio que tem um clique, ou ele tá jogando, eu não lembro. Ele acorda de madrugada, eu lembro disso, que ele acorda de madrugada lá. E aí ele recebe o telefonema. Assim que ele descobre, ele recebe o telefonema do cara, do assassino lá. O time perfeito. Aí ele recebe o telefonema e ele fala pra ele, né, pra ir pro parque, senão a mãe e o menino vão morrer, que eles estão sozinhos lá, alguma coisa assim, que ele sabe, né, da relação deles. A gente nem falou também que ele dá uns pega na mãe do menino, Não, a né? gente falou isso, que ele... Não, acho Falou que não. não. Ah, eu Não, esqueci. falou não. Na minha cabeça a gente falou. Tá vendo, Tori? Se vocês iam terminar sem falar de muita Um coisa. negócio vapt-vupt, sabe? Foi legal. Porque ela foi bem direta, assim, tipo, Sim. ó, é isso aí. Eu não quero ter um relacionamento com você, eu só quero transar com você agora e é isso. Você Mas topa, foi legal, topa, porque ele tava então esperando vamos. muito, ele não tinha tido a primeira vez dele ainda. Pra ele foi tipo uma coisa verdade, é. importante. Foi. Muito fofinho também Sim. quando ele diz, ela pergunta, mas tem algum problema com isso de eu ser mais madura e tal, não sei o que, ele fala, não, aí então vamos. E ela é maravilhosa, né? Pelo que dizem, É, meu Deus. véi. Que mulheres. Isso era um ponto importante a falar. E aí esse cara liga pra ele. Ele é meio gado também. Gago? Gado. Ah! Gado, sim. Aí ele vai lá pro parque, ele fala pra ele ir pro parque, e ele meio que já tava sentindo que ia morrer. E aí ele vai pro parque, e ele tá na roda gigante, né? Ele fala que vai ser o último... Eu não lembro, eu não marquei, mas que ia ser... Eles iam fazer um passeio lá, e eles vão pra roda gigante. E aí ele liga, e tá tipo uma chuva da poxa, né? Não é isso, não tá ambientado num meio que um temporal, assim. Pronto, aí eles sobem lá na roda gigante, e eles começam a conversar, né? Eu não lembro muito da conversa, mas eu lembro que ele tá com a arma, Sim, sim. e tá muito louco, e tá ameaçando ele. E ele ia matar ele. Basicamente isso, ele ia matar ele. O menino, ele meio que vê alguma coisa chegando no parque. Mas ele não entende se é um carro chegando ou se é só, tipo, uma sombra que ele viu porque errado. tava também Escuro, né? relapegalejando, como é que é? Relampeando lá. É É porque tava um temporal. Então, aí por isso ele não sabia se era o raio ou se era... Não, o relâmpago, ou se era... Ela chegou com o farol desligado, tanto que ela falou isso. Que não foi com o farol ligado pra ele não notar e não matar ele. Não foi? Uhum. Pronto. Aí ela chega lá, a mulher fodona, chega lá e atira. Aí o cara, ele morre, né, na hora. Não, ele ainda fica... Assim, dá a entender que ele não morre na hora, porque tem uma hora que ele olha, que o Devin olha, e ele meio que levanta, faz alguma coisa, e depois ele cai totalmente. O Alzheimer bateu forte. Aqui não lembro. Aqui não lembrou. Mas enfim, mostra, tipo, o menino avisou, o espírito avisou o menino avisou a mãe foi lá e matou o cara. E isso foi com que ele conseguisse sair vivo dali, porque
porque ele iria morrer. Ia ser mais uma morte que ninguém ia entender nada. Entendeu? Entendeu? O cara ia matar mais uma pessoa. Ia sair ileso. Mas foi legal, tipo, meio que deu uma fechada final ali num ponto que tava... Isso, uma conclusão no ponto que tava aberto e fechou perfeitamente o livro, que é curtinho e maravilhoso pra mim. E aí fiquei triste pelo menino. É que ele morre ele morre no futuro. No futuro. Porque ele tava doente, né? Então ele já... Ele viveu mais do que tinham dito que ele viveria, na verdade. Exatamente. E assim, ele viveu, digamos assim, o que ele queria viver também, que foi... Ele corre. Levanta a mim. Mas ele viveu o que ele queria viver. Foi muito legal a cena que ele vai no parque, que ele curte lá. Exatamente. Ai, tô lembrando tudo agora, tá vindo tudo da minha memória. Sim, que ele curte. Ele quer andar, né? Quando ele vai no parque, ele quer andar. Ele consegue andar, só que ele é muito fraquinho. Essa é a questão. E tem isso também, de por ele ter uma estamina limitada, ele começa a ficar mais cansado. Aí, tipo, mas ele quer continuar no parque, porque ele disse uma vez até que é a única vez que ele pode realmente se divertir. Que ele tem esse momento. Aí ele continua. Realmente, aquele momento foi o melhor do livro pra mim. E é muito triste também quando ela conta pra ele que o menino morreu, também quando ele sabe da morte do amigo dele. Ele não deixou nada fora do livro. Ele não, tipo, foda-se, os amigos dele foram-se embora. Não foi isso. Ele contou o que aconteceu com eles depois. Foi muito legal. E como você se relacionou tanto com esses personagens, você fica sentido com o final, sabe? Você espera uma finalização naquela história, porque tem livro que, vocês sabem, que fica aquela reticência eterna. A sua cabeça vai ficar maquinando tudo que poderia ter acontecido, mas não acontece. E essa foi a nossa conversa sobre Joyland. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @contra.cast. Lembrando que os episódios, por enquanto, estão sendo quinzenais, nas sextas-feiras. Se vocês tiverem alguma dica de livro pra gente ler, pra gente comentar aqui, você pode mandar pra gente no Instagram, por e-mail, que vai estar tudo na descrição do episódio. E até a próxima! Raíssa Lemos começou a seguir o Contra.cast. Alguém tá conseguindo o Contra.cast. Obrigada. Bem casado. O sono, minha gente. Pois é, 31 de julho de 2022. Joyland no ar. Comeback de Laura. Tá bêbada ainda? Tô nada, nem bebi direito. A gente demorou tanto. E hoje... Enfim, então... O que eu vou falar, meu Deus? Mano, quem vai terminar meia-noite isso aqui? Nossa, eu tô muito bêbada de sono, Pinguim, velho. Eu tô muito bêbada de sono agora, não sei o que deu, eu tava de boa. Tava pilhada lá assistindo Dorama e agora eu tô, tipo, morrendo de sono. Eu gosto de King justamente por conta disso. Eita, estalei os dedos. Eu gosto disso. Então, eram coisas que eu tava passando ali naquele momento também de... Foi mal. Laura rotou! Arrotou! Ou então tu é um sapo, Eu vou que você já, mas minha garganta foi um barulho estranho. Arroto, não. Eu não sei arrotar. Não, acho que foi sem querer. Eu não sei arrotar também, não. Não foi arroto, não foi. Mas você não sabe arrotar? Não, eu não sei arrotar. Você quando estão com gato, vocês não arrotam? Não, eu faço... Isso é arroto pra dentro. Mas não. Não, tipo, eu não sei forçar o arroto. Tipo, quando o arroto... Forçar não, é natural, né? Não, é quando o arroto sai, é natural. Tipo, sem querer, entendeu? Tipo, ele sai porque eu tô cheio de gatos, mas... Não, é isso que eu tô algo falando. estranho. Eu me não transformei sou... num gato sem querer. Tipo, Não, e um Não sabe. Bernardo, tipo, ele... O arroto, tipo... Mas sem querer, continue. Enfim, eu não sou mesmo. Eu fiquei com isso na cabeça, eu vou pegar todas, vão me embriagar. Oxi, é o quê? Não tem nada a ver. Do nada. É Reginaldo Rossi, mas é tipo, eu vou beber todas, não é? Vou beber todas, vou me embriagar. É de garçom. É, de garçom. Lá tocou... Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu lá onde todo mundo... Aleatório.